Então, gente, dando continuidade ao assunto de resistência de materiais, hoje a gente vai ver sobre torção. Então, a torção, a gente tem aqui um eixo, certo? Que ele está engastado aqui na parede, e aí a gente vai ter um torque, certo? Então, aí, esse torque é dado por esse MT, tá? Então, é basicamente o giro desse eixo em relação ao próprio eixo, tá? E aí, esse giro vai ser causado por quê? Por uma força transversal, ou tangencial, na verdade, que a gente tem esse FT aqui do lado, em relação a esse raio, certo? Então, vai ser o torque, né? Vai ser a relação entre a multiplicação dessa força com o raio, tá? Então, vai ser a relação aqui, essa multiplicação entre força e raio, tá? E aí, a gente tem, por conta dessa força tangencial, a gente vai ter um giro, certo? Então, se a gente sempre tem um giro, a gente vai ter velocidade angular, que vai ser esse ômega aqui, tá? Então, o torque, e a gente vai chamar ele de MT, vai ser igual a essa fórmula, FT, que é a força tangencial, vezes o raio. Então, a unidade do torque vai ser Newton, que é da força, e metro, que é do raio, tá? E aí a gente tem que lembrar um pouquinho de movimento circular, por quê? Porque a gente está trabalhando com o torque dessas peças, e geralmente não, né? Sempre o torque vai vir a partir do giro. Então, giro de engrenagem, giro de eixo, certo? De sistemas que estão em movimento. Então, uma engrenagem no eixo que é acoplado a outra engrenagem a outro eixo. Então, tudo isso vai sofrer torque, tá? E aí a gente tem esses movimentos circulares que são devidos a esse movimento de giros. Então, a gente tem primeiro a velocidade angular, que é esse W, tá? Na verdade, não é um W, é um ômega, né? Que vai ser uma relação igual a 2π vezes F, que no caso F aqui é a frequência. Então, ômega é igual a 2πf, que é a frequência, mas também pode ser igual a πn sobre 60 sobre 30, e aí nesse n aqui vai ser a rotação, que também pode ser igual a Vp sobre R. E aí, no caso, Vp é a velocidade periférica, que vai ser a velocidade linear, então é metro por segundo, certo? E aí, essas fórmulas todas, a partir dela, a gente consegue destrinchar em outras, e aí a gente consegue achar os valores de outras variáveis a partir dessas mesmas fórmulas. Então, a gente tem aqui a segunda linha, a frequência, que vai ser igual a ômega sobre 2π, que aí é a velocidade angular, mas também pode ser igual a rotação sobre 60 ou velocidade periférica sobre 2π e o raio dessa sua peça. Se a gente quiser achar agora a rotação, certo? O N. Então, eu posso achar a rotação em relação à velocidade angular. Posso achar que vai ser igual a 30, a velocidade angular ômega sobre π, ou pela frequência, então 60F, ou então pela velocidade periférica, que é 30 Vp sobre π e R no raio, tá? E se eu quiser achar a velocidade periférica, eu consigo encontrar através da velocidade angular multiplicada pelo raio, ou 2π raio vezes a frequência, ou π R raio vezes a rotação sobre 30, certo? Então, uma vez você sabendo, por exemplo, essa linha aqui de cima, todas essas fórmulas, você consegue achar F em função de rotação, em função de velocidade angular, você consegue achar F em função de velocidade periférica, você consegue achar F em função de rotação,
você consegue achar rotação em função de ômega, você consegue achar rotação em função de P e por aí vai, certo? Então, essas fórmulas são... Na verdade, é bom vocês saberem todas essas fórmulas, principalmente a relação entre velocidade angular, frequência e rotação, que é a que mais cai em todo tipo de exercício que exista movimento circular, certo? Então, a gente tem a potência, certo? Então, a potência para você girar essas peças vai depender. Você vai ter essas 4 formas. Você pode trabalhar a potência em função da velocidade, da força tangencial aplicada, vezes a velocidade angular, vezes o raio, ou trabalhar em relação ao torque e a velocidade angular, ou ao torque vezes a frequência, ou o torque vezes a rotação, certo? E todas essas fórmulas você encontra o valor da potência, que vai ser a unidade de watts, certo? Então, esse W aqui é a unidade da potência, tá? E aí a gente tem a tensão por cisalhamento por torção, que é muito parecida com a tensão de cisalhamento, tá? Só que agora a diferença é que a gente vai ter, a tensão vai ser relacionada ao torque sobre o momento de resistência. Só que aqui agora o momento de resistência P, que é polar. Ou seja, é um valor tabelado, tá? Só que é um pouco diferente daquela primeira tabela que a gente viu, pra gente encontrar as flexões, certo? E aí agora é polar, ao invés de ser normal. E aí o que isso acontece? A tensão também vai ser dada em Pascal, tá? Só que aí a gente vai mudar para outra tabela, que é essa daqui. Então, a gente vai trabalhar com o momento de inércia polar, que pode ser o JP, ou o módulo de resistência polar. Isso, o módulo de resistência polar, que vai ser o WP, tá? E aí a gente tem, para seções de quadrado, a gente tem as duas fórmulas. Para seção retangular, a gente também tem as duas fórmulas. Para a seção circular, a gente também tem as duas fórmulas. E aí a gente tem aqui, por exemplo, a seção circular vazada. Então, seria um eixo circular vazado, um eixo hexagonal, um eixo circular vazado com um furo quadrado, um eixo circular vazado com o furo hexagonal e um triângulo, certo? Então, a gente vai ter todas essas fórmulas, mas na grande maioria dos exercícios a gente vai trabalhar com perfil circular, certo? E às vezes pode ser que apareça um perfil circular vazado. Então, a gente vai ter a distorção, que a gente vai ser a mesma fórmula da distorção por flexão, tá? Só que aí, ao invés de a gente trabalhar com a tensão de flexão, a gente vai trabalhar com a tensão de torção. A gente vai ter o modo de elasticidade transversal da peça, o G. E aí a gente vai ter o ângulo de torção. Então, a gente torção, então a gente vai ter distorção e ângulo de torção. Só que esse ângulo de torção vai ser a relação de torque, comprimento da minha peça, o momento polar de inércia e o módulo de elasticidade transversal, tá? Só que aí a gente tem aqui a figura no canto que a gente mostra a relação desses ângulos. Então, o ângulo de distorção, né, essa distorção vai ser relacionado a esse giro aqui, tá? E o
ângulo de torção vai ser esse ângulo aqui. Então, o que significa isso? Significa que a distorção, ela vai simplesmente depender da tensão que você está aplicando e do modo de elasticidade. Já o ângulo de torção também vai depender desse material, né? Desse torque que você está aplicando, porém, ele vai ser considerado outra variável, que é o comprimento. Então, significa o quê? Significa que duas peças, elas podem ter a mesma distorção, certo? A mesma distorção, né? Só que elas podem ter ângulos de torção diferentes, certo? E aí, por quê? Porque se eu tiver uma peça que é feita com o mesmo material, só que ela é maior, então o ângulo de torção dela vai ser maior, certo? Porque ela tem um comprimento maior. Então, quanto maior for minha peça, maior vai ser esse ângulo de torção que vai ser ocasionado na minha peça, tá? Então, tanto a distorção, quanto o ângulo de torção, os dois vão ser dados pelo radiano, né? Valor de radiano, tá? Então, quanto maior for a minha peça, mais comprida ela for, mais torção ângulo de torção vai ser necessário, tá? Então, a gente tem um exercício aqui, que a gente tem um eixo de aço com um diâmetro de 30 milímetros, que gira com a velocidade angular de 20 π radiano por segundo, com uma força de 18 kN. E aí a gente tem que encontrar a rotação, frequência, velocidade periférica, potência, torque, tensão por cisalhamento de torção e distorção e ângulo de torção, tá? Então é como se eu tivesse aqui, ó, um eixo, que é a seção circular dele, com uma força de 18 kN, e ele tem um diâmetro, deixa eu botar assim, esse tamanho de 30 milímetros, e ele tem uma velocidade de rotação velocidade angular de 20 π radiano por segundo, certo? Então, primeira coisa é rotação. Então, a gente tem que encontrar rotação. Rotação é N. Então, vamos lá nas fórmulas. Então, o movimento circular, a gente tem o valor de ômega e a gente quer o valor de N. Então, vou usar ômega é igual a π N sobre 30. Ômega é igual a π N sobre 30. Só que eu quero achar N. Então, eu vou colocar o 30 lá pra cima. Então, 30 ômega igual a π N. E o π que tá multiplicando o N aqui, eu vou passar pro outro lado dividindo. Então, vai ser 30 ômega sobre π igual a N. Então, só vou inverter o lado da fração. Então, N é igual a 30 ômega sobre π. Então, 30 vezes ômega, que é 20 π sobre π. Então, se eu tenho π em cima e π embaixo, eu corto. Então, vai ficar 30 vezes 20, que é igual a 600. E aí, se a rotação é 600 RPM. A gente achou a primeira variável, certo? Então,
Então, vamos encontrar... Então, a gente achou a primeira, né, 600 RPM. Então, a segunda é a frequência. Então, B, a gente tem que encontrar F. Então, vamos voltar lá nas formas. Eu quero encontrar F. E eu tenho ômega. Então, F é igual a ômega sobre 2π. Então, F é igual a ômega sobre 2π. Ômega é igual a 20π sobre 2π. Então, π com π corta, 20 sobre 2 vai dar 10. E aí a unidade de frequência é Hz. Então, é da Hz. Então, 10 Hz. O C é a gente encontrar a velocidade periférica. Então, vamos lá para formas. Então, velocidade periférica é igual a ômega vezes o raio. Então, C é VP que a gente tem que encontrar. E VP é igual a ômega vezes o raio. Então, ômega é igual a 20π. E o raio, a gente tem o diâmetro, então nosso raio é igual a 15 milímetros. Então, a gente tem que colocar em metro, então nosso raio vai ser 15 vezes 10 a menos 3 metros. Então, vai ser 20π vezes 15 vezes 10 a menos 3. Então, nosso VP vai ser igual a... Eu posso considerar igual a 0,94 metros por segundo, certo? Então, a gente achou nossa velocidade periférica. O D é pra gente encontrar a potência. Então, o B. Então, vamos olhar lá as fórmulas. Então, a potência vai ser igual a força, velocidade angular e raio, tá? Então, potência é igual a força velocidade angular vezes o raio. Então, nossa potência vai ser igual a 15 kg, que é 10⁻⁻, vezes 20 π, vezes o raio, que é 15 vezes 10 a menos 3. Então, 10⁻³ com 10 a menos 3 vão zerar. Então, vai ficar 18 vezes 20π vezes 15. Então, nossa potência vai ser igual a 1,6920 ômega, ou, se eu quiser arredondar, 16,9 kW, certo? E aí, nossa letra E, a gente tem que encontrar o torque. E aí, o torque, a gente viu que é força vezes o raio. Então, não preciso nem olhar. Torque
é igual a força tangencial vezes o raio. Então, nosso torque igual a 18, né? 18 vezes 10 a terceira vezes 15 vezes 10 a menos 3. Então, mais uma vez, 10 a terceira com 10 a menos 3 corta. Então, vai ficar 15, 18 vezes 15, que vai ser igual a 270 Newton metro. Certo? E aí a gente entra agora nas partes do calcular a tensão para esses elementos de torção. Então, nosso tal. Então, o nosso tal, cadê? Vai depender do módulo de resistência polar. Então, o nosso módulo de resistência polar aqui, quando a gente usa a tabela, vai ser W é igual a π d a terceira sobre 16. Certo? Então, nosso é torque sobre nosso WP. Então, nossa tensão é o torque sobre WP. E como é um círculo, a gente viu lá, o nosso WP é igual a... já esqueci. Vamos lá, botar... vai ser π d 16. π d a terceira sobre 16. Então, nossa tensão vai ser igual a 270 sobre π. O nosso diâmetro lá é 30, só que tá em milímetros, então é 30 vezes 10 a terceira menos 3 vezes elevado a terceira sobre 16. Então, esse 16 aqui tá sobre, vai passar lá pra cima multiplicando. Então, vai ficar 270 vezes 16 sobre π, 30 vezes 10 a menos 3 a terceira. Então, nosso tal 270 vezes 16 dá 4,320 sobre π vezes, esse valor aqui vai ser 30, 10 a menos 3, terceira, vai dar 27 vezes 10 a menos 6. Então, nosso tal vai ser 4.320 dividido por π vezes a resposta vai dar 50,9 vezes 10 a sexta Pascal. Então, nosso tal é 50,9 megapascal. Certo? E aí, a gente tem que encontrar agora o quê? Nossa distorção, certo? E aí, a nossa distorção vai depender do G. E aí, como é ácido, vamos considerar um G de... tá aqui. Igual a 300 gigapascal. Então, a nossa distorção... com letra G
Então, nossa distorção vai ser igual a tensão sobre nosso G. Então, a tensão é 50,9 vezes 10 a sexta sobre 300 vezes 10 a nona. Então, nossa distorção vai ser igual a 0,0001 0,12317 radiano. E vamos considerar que a nossa barra tem 20, deixa eu ver, ela tem 80 centímetros. Então, nosso ângulo de torção é nosso torque, comprimento, sobre JP vezes G. Então, deixa eu botar aqui, lá pra trás. Então, nosso ângulo de torção é igual a torque vezes o comprimento sobre JP vezes o G. Então, vamos lá ver na tabela o JP. Então, o JP para uma barra circular é π d a quarta sobre 32. Então, nosso JP é π d a quarta sobre 32. Então, nosso ângulo de torção vai ser igual ao nosso torque, que a gente achou, que era 270. Vezes o comprimento, que a gente é 80 centímetros, então é 0,8 metro, sobre π, nosso diâmetro lá é 30, só que 10 a menos 3 para passar para metro, a quarta, sobre 32, vezes nosso G, que é 300, vezes 10 a nona. Tá? Então, esse 32 está dividindo, eu passar para cima multiplicando. Então, vai ficar 270 vezes 0,8 vezes 32 sobre π, 30 vezes 10 a menos 3 a quarta vezes 300 vezes 10 a nona. Então, 270 vezes 0,8 vezes 32 vai dar, bota aqui, 6,912. Então, 30 vezes 10 a menos 3 elevado à quarta. Então, se você não tem a calculadora científica, você pode botar elevado ao quadrado, depois elevado ao quadrado de novo, certo? Isso vai dar π vezes 810 vezes 10 a menos 9 vezes 300 vezes 10 a nona. E aí, o 10 a nona menos 9 com 10 a nona corta. Então, nosso π vai ser igual a 6.912 sobre π vezes 810 vezes 300. Então, dá 6.912 π vezes 180 vezes 300
763,4 vezes 10 a terceira. Então, nosso π vai ser 692 dividido pela resposta 0,0009 radiano. Então, nosso ângulo de torção, comparando com a nossa distorção, é bem maior, certo? Então, vamos fazer mais outro exercício aqui. Então, eu tenho esse eixo que tem um diâmetro de 40 milímetros, um comprimento de 0,9 metros, gira com velocidade angular de 20 π radiano por segundo e tem um torque de 200 Nm. E aí a gente tem que encontrar a força tangencial, a velocidade periférica, a potência e a tensão máxima atuante, certo? Então, vamos lá. Então a gente tem que achar, letra A, tem que... força tangencial, certo? Então vamos olhar lá nas fórmulas. Então a gente tem a torção é igual a o torque, na verdade, é igual a força tangencial vezes o raio. Então ele me deu torque e ele me deu diâmetro. Então eu consigo achar o raio e consigo achar a força tangencial, certo? Então, o torque é igual a força tangencial vezes o raio. Então, diâmetro é igual a 40 milímetros. Então, o raio é igual a 20 vezes 10 a menos 3 metros, certo? Então, esse meu torque... o raio que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então, torque sobre raio é igual a força tangencial. Então, força tangencial é igual ao torque sobre raio. Então, minha força tangencial, meu torque, desculpa, vai ser igual a 20 Nm sobre 20 vezes 10 a menos 3. Então, isso vai ser igual a 10.000 Newton ou 10 kN. Certo? E aí ele quer encontrar a força, velocidade periférica. Então, B, velocidade periférica, tá? Então, ele deu velocidade angular e deu o raio, né, que é o diâmetro. Então, vamos olhar as tabelas, as fórmulas, na verdade. Então, velocidade periférica é igual a ômega vezes R. Então, ele deu o ômega e deu o diâmetro. Então, a gente consegue achar o R. Então, a gente consegue achar a velocidade periférica. Então, VP é igual a ômega vezes raio. O ômega é 20 π e o raio é 20 vezes 10 a menos 3. Então, VP é igual a 20 π vezes 20 vezes 10 a menos 3. Certo? Então, isso vai ser igual a 1,26 metro por segundo. E aí, o que ele quer mais é a potência. Então, C, ele quer a potência. Então, vamos ver nas fórmulas de potência. Então, nas fórmulas de potência, a gente tem
o torque vezes a velocidade angular. Então, a segunda fórmula aqui, então, torque vezes velocidade angular. Então, potência é igual ao torque vezes velocidade angular. Então, potência é igual a... O torque que ele deu é 200, quer dizer, 200 vezes 20. Então, minha potência é igual a 200 vezes 20, vezes todo, dá 12.560 watts, ou 12,56 quilowatts. E aí, por último, a tensão máxima atuante. Então, tal que ele quer. E aí, vamos olhar nas fórmulas. A tensão é torque sobre o módulo de resistência polar. Então, módulo de resistência polar para o círculo vai ser π d a terceira sobre 16. Então, nossa tensão vai ser igual ao torque sobre WP, e WP vai ser igual a π diâmetro da terceira sobre 16, certo? Então, nossa tensão, o torque vai ser 200, que ele deu, sobre π, o diâmetro é 40, então é 40 vezes 10 a menos 3, a terceira sobre 16. Então, 16 está dividindo, vai passar lá para cima multiplicando. Então, minha tensão vai ser 200 vezes 16 sobre π, 40 vezes 10 a menos 3, a terceira. Então, 200 vezes 16 dá 3.200 sobre π, e aí aqui 40 vezes 10 a menos 3 elevado à terceira vai dar 64 vezes 10 a menos 6. Então, meu tal vai ser igual a 3.200 dividido por π vezes a resposta, vai dar 15,9 vezes 10 a sexta Pascal, ou 15,9 megapascal, certo? Então, se vocês repararem bem, todos os assuntos de resistência dos materiais, seja tensão normal, seja tensão no cisalhamento, seja tensão por flexão, seja tensão por torção, tudo segue uma mesma lógica, certo? Sempre é a mesma lógica. Por quê? Porque a gente está trabalhando com física. Então, física vai ter a mesma fórmula que representa os mesmos comportamentos de todos os objetos, tá? Só que aqui a diferença é que muda um pouco o que está dentro. Então, aqui para torção a gente vai mudar a tabela. Então, a gente vai trabalhar com os movimentos, as relações polares, ao invés de trabalhar com as relações normais de seção transversal, tá? Mas no fim, o mecanismo de fazer as contas é igual. Então, próxima semana eu trago mais exercícios. Então, a gente vai fazer só exercícios de torção, tá bom?